Fala aí, galera esperta aqui do Dragão Goiano, voltando a repercutir o Atlético. O Dragão em campo neste sábado contra o Avaí, 4 horas da tarde no Novo Olímpico. Uma movimentação intensa aí nas redes sociais, quem sabe teremos aí um público semelhante àquele do jogo contra o Joinville, né? Mais de 10 mil torcedores, será? Existe essa possibilidade, é claro, se o torcedor rubro-negro comparecer nesse jogo fundamental para o Atlético. E é um jogo complicado, hein, rapaz? É, meu amigo, enfrentar o Avaí, que vem aí de 9 jogos de invencibilidade, 6 vitórias seguidas, não vai ser mole não. Inclusive o técnico Marcelo Cabo salientou a dificuldade que o Atlético terá nessa partida. Pois bem, no treinamento realizado nesta sexta-feira pela manhã, ele formou o time com 2 mudanças. O zagueiro Lino está fora, machucado, com um problema na coxa, e o Magno Cruz continua fora, também machucado. Lucas Crispim sai do meio-campo para a volta do meio-campista Jorginho. O time do Atlético definido então com Clever, Matheus Ribeiro, Ricardo Silva, que fez aquele gol salvador de cabeça contra o CRB, e Marlon, na esquerda Romário. O meio-campo com Michel, Pedro, Bambu, o Luiz Fernando, Jorginho, Gilcinho e Júnior Viçosa. Será esse o time rubro-negro em campo neste sábado à tarde no Olímpico. Sempre bom lembrar, ingresso custando R$20, meia entrada 10, com a promoção da Time Mania. Vamos ouvir o que disse o técnico Marcelo Cabo em entrevista coletiva? Acompanhe o que falou o treinador rubro-negro a partir de agora. É o seguinte, Marcelo, bom dia. Bom dia. Como é que você está visualizando, depois de poucos treinos, né, 2 treinos apenas, para esse jogo contra o Avaí? Como é que seu time está hoje para esse jogo? Na verdade, o time que vai jogar foi só uma sessão de treino, né? Hoje, porque ontem foi o segundo dia do regenerativo. Foi um bom treinamento, fizemos um trabalho tático muito, mas muito bom. A coisa funcionou como eu imaginava. E assim, temos uma expectativa muito boa para esse jogo. Tudo que os jogadores vêm apresentando e apresentaram nesse treinamento. Você acha que pode ficar algum fantasma na cabeça do jogador depois daquele empate contra o Joinville? Não, claro que não. A gente no Serra Dourada, nós perdemos no Serra Dourada, nós empatamos no Serra Dourada, e é normal, isso faz parte do futebol. Todos nós gostamos muito de atuar lá no Olímpico, a torcida compareceu em massa, foi uma identificação tremenda, uma química muito boa. E agora vamos tentar celebrar a torcida com um bom jogo, um resultado expressivo, uma vitória que é muito importante para a gente nessa sequência da competição. É claro que você tem falado que a cada jogo é importante pontuar essa questão de jogo a jogo, não pensar muito na matemática, na sequência de jogos, mas recentemente você falou em uma entrevista que, 4 vitórias já seria o suficiente, né? É claro que dá para descartar alguns jogos nesses 9. Como é que você trabalha internamente esses números? Nós estamos trabalhando umas 12 pontos, eu acho que matematicamente a gente consegue o acesso, mas não adianta a gente pensar no macro, a gente tem que pensar de jogo a jogo. Cada jogo é uma final, são 9 jogos, 9 finais, e a gente tem uma difícil missão diante do Avaí, uma equipe que vem muito bem na competição, então a gente continua trabalhando. Claro que você é perguntado, você tem que responder à imprensa. Então me perguntaram qual é a estimativa, o matemático mesmo, né, já colocou aí em todos os sites que 63 pontos é a pontuação de classificação. Então a gente está trabalhando com a margem de 64 pontos, mas não adianta a gente pensar nos 64 pontos se a gente só tem 52. Então a gente tem que pensar mais uma vez de jogo a jogo, passo a passo, e mais desse compromisso diante do Avaí no sábado. Pelo que a gente acompanhou, e você costuma treinar um time e colocá-lo em campo, o Crispim sai, né, e o Luiz Fernando é mantido para a volta do Jorginho. O que muda, já que são 2 jogadores com características parecidas, né, o Luiz Fernando e o Jorginho? Muda alguma coisa? Na verdade, retorna. Eu tive 2 jogadores titulares no último jogo, que foi o Crispim e o Luiz Fernando, e o retorno do Jorginho eu precisava tirar um. Eu optei pelo Crispim, porque algumas coisas que a gente conversou, algumas coisas que a gente idealizou para esse jogo, então a gente imaginou e temos a ideia que o início do jogo com o Luiz Fernando será mais eficaz com a partida, e
o Crispim entrando durante a partida. Por uma série de fatores que a gente estudou o Avaí, que a gente entendeu pela última partida, então fizemos essa opção. Mas o Crispim teve uma grande atuação diante do CRB, é um jogador que está ganhando volume, está ganhando corpo, está se soltando cada vez mais e vai nos ajudar muito na sequência da competição. Recentemente eu te fiz um questionamento sobre o desempenho do Jorginho. E você acabou elogiando muito e o Jorginho deu uma resposta assim, surpreendente no jogo contra o Vasco e também na partida contra o Joinville. Aí veio o Luiz Fernando, que não atuava durante um tempo, começou como titular da sua equipe no Campeonato Brasileiro e caiu numa fogueira, entre aspas, num jogo dificílimo contra o CRB, deu o passe para o segundo gol da vitória. Você teve a mesma paciência com o Luiz Fernando e ele te deu a resposta esperada? Não, primeiro, aproveitar a tua pergunta e falar sobre o Jorginho, né? Eu estou no dia a dia com o jogador, eu estou vendo a evolução do jogador. A gente, claro que a gente não é tolo de ficar olhando só para um ponto. A gente ouve, claro que as críticas me fazem refletir, mas eu tenho as minhas convicções. Eu estou no dia a dia com o jogador, tenho meus conhecimentos. Eu sei que o Jorginho ainda não tinha atingido o melhor momento dele dentro da equipe. E eu sabia que esse momento ia chegar. Graças a Deus chegou o quanto antes possível, pelo que ele vai nos ajudar. E o Luiz Fernando, como eu sempre falei para vocês, é uma joia bruta. O Luiz Fernando ainda não está pronto. Ele tem muito ainda o que evoluir. Só que essa evolução que ele já teve nesse período que ele está conosco aqui na Série B foi muito grande. Ele agora teve uma grande atuação, uma prova de fogo diante do CRB, fora de casa, onde assumiu a camisa 10, a responsabilidade de um jogador que tinha que ser cerebral no jogo, e ele foi muito bem. Então, assim, ele tem mais do que evoluir, a gente tem que também ter o tato, ter o cuidado de lançar ele no momento certo, na hora certa, porque é um jogador com 20 anos, é uma jovem promessa, e a gente precisa ter um cuidado importante com ele. Marcelo, tem um ponto que é muito importante ser destacado nessa reta final, faltando 9 rodadas, porque você perdeu um dos principais jogadores do seu elenco, que foi o Magno Cruz, durante algumas rodadas. Você acaba de perder o Lino, seu zagueiro capitão. Aí entra o Ricardo Silva no meio campo, acabou tendo a oportunidade o Crispim e também o Luiz Fernando. Qual que é o tamanho da força do seu grupo? Muito grande. Eu não falo da boca para fora, quando eu digo para vocês que o craque do Atlético é o elenco. E realmente isso está provado. A gente não pode ser refém de um jogador. O Magno é muito importante, o Lino é muito importante, mas o Crispim é importante, o Luiz é importante, o Ricardo é importante, o Thales é importante. Todos aqueles jogadores que estão trabalhando no dia a dia têm a sua importância. E a gente sabe na hora de lançar, né? Agora vamos ter a oportunidade de levar o Matheus Carvalho no banco a primeira vez. Já tinha um planejamento para ele estar à disposição a partir do jogo do Avaí. Então, ocasionou do Marquinhos, está pendurado, está suspenso. E o Magno lesionado. Então, houve a oportunidade. Ele vem treinando muito bem, vem evoluindo muito bem. Jogador que tem muito potencial. Então, só quem ganha com isso é o Atlético. Também tem um ponto que é muito importante, pegar a tua visão, a tua opinião, que foi sobre o Magno Cruz. O torcedor, ele ficou aflito quando ele acabou se contundindo de uma maneira seguida. No jogo contra o Paraná, ele saiu no primeiro tempo, no finalzinho, e depois contra o Joinville. O torcedor se perguntou, será que o Atlético é dependente do futebol do Magno Cruz? Qual que é a sua visão depois que ele saiu e a resposta que o seu elenco deu, seu time deu? Não, nós não somos dependentes do Magno. Eu tenho que ter o Atlético com o Magno e na minha cabeça eu tenho que ter o Atlético sem o Magno. A capacidade de um treinador é realmente nesses momentos assim que você perde um jogador que está num bom momento e saber deixar outro já preparado para quando entrar estar na mesma altura, entendeu? Então, assim, é o que a gente faz no dia a dia. Por isso que a gente só não trabalha a equipe titular. Talvez nesse momento a gente dê até mais atenção ao pessoal que não está jogando do que o pessoal que está jogando. Você sempre vê, eu faço complemento com eles dentro da especificidade de cada posição, vamos trabalhando, porque uma hora a gente vai precisar. Uma hora a gente sabia que o Ricardo ia voltar. Uma hora a gente pode usar o Thales, que vai precisar dele. Uma hora a gente vai precisar do Crispim. Então ele tem que estar pronto, é o que eu falo para eles. Aqui tem os 11 que iniciam o jogo, mas não tem titular. Tem aquele jogador que naquele momento vai ter a oportunidade de iniciar o jogo. Marcelo, o Avaí é o líder do turno e o Atlético o líder do campeonato. Em que aspecto esse jogo é diferente para o Atlético? Não, esse jogo ele é igual e tem a importância como todos os outros aqueles que a gente jogou em casa.
Eu não olho o campeonato como um turno, como o primeiro turno, como o segundo turno. Eu olho o campeonato como um todo. Você, quando prepara uma equipe para uma competição de 38 rodadas, você tem que preparar uma equipe para ser consistente em toda a competição. Se o Avaí não foi bem no início da competição e agora recuperou e está 9 jogos de invencibilidade, 6 vitórias consecutivas, eu não olho para ele só nesses 9 jogos, eu olho para ele como um todo. Então, o meu respeito pelo Avaí é muito grande, como todas as outras equipes que a gente enfrentou, da mesma maneira que eu enfrentei o Sampaio Correia, que era o último colocado, e nós respeitamos o Sampaio Correia como respeitamos o Avaí hoje. Então, a gente olha para o Avaí como um grande adversário, um adversário que vive um grande momento, mas que eu tenho que olhar para a competição como um todo. Poderíamos dizer que é um jogo também que tem 2 treinadores que sabem trabalhar muito bem no dia a dia, tipo situações como aspecto emocional, fora de campo, já que o Avaí não estava bem, o Claudinei conseguiu dar um padrão e você tem conseguido não deixar, vamos dizer, a regularidade do Atlético cair. É por aí também? É um jogo que tem 2 treinadores da nova safra que trabalham muito o extracampo? O Claudinei é um treinador muito capacitado, é um jovem, né, como eu, da nova geração. É um treinador que, apesar de jovem, tem muita experiência, já passou por trabalhos em Santos, em Goiás, Paraná Clube. Então é um treinador com uma bagagem, com um know-how muito grande, e o tempo vai te trazendo essa experiência para você aprender a conviver com o momento bom, com o momento ruim, com a adversidade, com vitórias, com derrotas. Por isso que ele é um cara muito bem preparado, que chegou no Avaí para poder dar essa virada no Avaí, dar essa repaginada. E ele, com muita capacidade, muita competência, conseguiu colocar o Avaí no G4. É um grande treinador, um cara muito capacitado. Eu enfrentei ele no primeiro turno, no Paraná Clube, que é onde também tinha uma equipe muito bem montada. E sabemos que vai trazer muita dificuldade para a gente sabe que ele não vai estar na beira do campo nesse jogo, que ele está suspenso, mas sabemos que ele tem o comando da equipe e a equipe vai jogar da maneira que ele pretende. No jogo passado contra o Joinville, vocês conseguiram algo assim muito interessante, que foi trazer a torcida de volta, por uma circunstância óbvia, né? Um estádio novo, mas na localidade boa. Vocês voltam para o segundo jogo no mesmo local, provavelmente com a torcida boa amanhã, né? A gente está esperando casa cheia. Como é que o grupo assimilou aquele jogo, a presença da torcida, já que ela não era presente nos jogos lá no Serra Dourada? E como é que você está esperando agora o clube, já que a torcida vai cobrar também um resultado do Atlético desse jogo? Como é que você está trabalhando isso? Nós sabíamos que a transferência dos jogos para o Olímpico, nós íamos ter um apelo maior pela torcida, até porque é mais próxima à região de Campinas, é mais próxima ao nosso estádio, é mais próxima ao nosso CT. E a gente sabia que nós íamos ter esse apoio da torcida. Claro que foi uma surpresa muito agradável pelo tamanho da festa que foi, pela quantidade de torcedores, e esperamos amanhã que se esgotem os ingressos e a torcida não só vá ao estádio, mas que apoie do primeiro ao último minuto, independente do resultado que acontecer, porque a gente precisa olhar o campeonato como um todo. Nós empatamos com o Joinville e fomos lá ganhando do CRB. E a torcida se alegrou de qualquer forma. Marcelo, para fechar com você, eu vou mudar totalmente de assunto e vou colocar 2 posições que o Adson Batista ele acabou destacando nesse microfone. O primeiro foi que o desejo dele, como diretor de futebol, pensando já no planejamento de 2017, é a sua permanência. Só que ele entende que com o provável acesso, é muito difícil você permanecer, porque vai chover proposta para que você assuma outro clube, talvez até maior que o Atlético. Existiu já inicialmente, eu sei que o pensamento é agora somente na Série B, para subir o Atlético, mas já existia uma conversa preliminar para que você renove o seu contrato, assine um contrato mais duradouro para 2017, e hoje o seu pensamento, seria bom continuar no Atlético num campeonato goiano, disputar uma Liga Sul-Minas, que o Atlético vai disputar agora, a partir de agora, e também um Campeonato Brasileiro da Série A? Bom, o meu desejo é permanecer no Atlético, mas eu não vou falar sobre renovação até o último jogo, porque a gente tem um foco hoje. A gente não sabe nem a competição que nós vamos jogar, né? Agora, seria legal se eu pudesse dar continuidade ao trabalho, facilitaria para mim e para o clube, porque a gente já se conhece, aconteceu a química entre eu, o clube e a diretoria. Eu tenho uma harmonia com o Adson
muito grande, a gente pensa muito igual sobre futebol, né? A gente tem um pensamento muito parecido, isso já facilita bastante quando você tem um gestor que fala a tua língua, que a gente, hoje, posso dizer que a gente se conhece até no olhar, ele me conhece, o meu semblante, eu conheço o semblante dele, tem aquela plaquinha chefe tranquilo, chefe com raiva, então assim, eu já sei qual é a plaquinha quando eu vou entrar na sala dele. Isso é muito bom para o trabalho, né? Mas a gente não pode falar agora de renovação, porque nós vamos ver ainda qual competição que nós vamos jogar. Mas eu tenho um desejo de dar continuidade ao trabalho. Mas nós só vamos conversar sobre renovação depois do último jogo, do último compromisso que nós vamos ter aqui no Atlético. Tenho o desejo do Adson, do Atlético, tenho o meu desejo da continuidade, mas aí abrange vários fatores que a gente precisa ter muita sabedoria para poder administrá-la. Aí o técnico Marcelo Cabo passando aqui pelo microfone do Dragão Goiano. Mais de 1.500 ingressos foram vendidos. Expectativa boa para que o torcedor possa comparecer no Estádio Olímpico. De Goiânia, do Atlético tá tudo aí. Informando Brasil Airlines, certeza de uma boa viagem. Um abraço a quem me abraça, então falou e disse: maravilha, galera.